Bem-vindos ao Coaching Cast! E estamos aqui com mais um episódio inédito do Coaching Cast. E hoje, galera, estamos também com um convidado que já veio aqui no Coaching Cast, mais ou menos um ano atrás. E a conversa foi muito legal, muito significante. E eu acredito que essa conversa vai ser ainda melhor. E estamos aqui, galera, com Victor Prats. Ele é coach, ele é empresário, ele é palestrante. E ele também esteve comigo, né? No Equilibrium, que foi um evento que a gente fez junto, que foi muito legal. Victor, bem-vindo ao CoachCast. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite de novo, né? Pra gente estar aqui batendo esse papo. Agora tu fala de equilíbrio, até eu me sinto honrado, né? Sim, Porque a gente criou o nome do evento. equilíbrio, eu viajando dentro do carro, lembra Aham, disso? lembro. E foi muito legal, foi um baita evento, né? Foi, né? Eu falo que, né, Victor, o Equilibrium, eu percebi, assim, o quanto de pessoas saíram impactadas de lá. Você tava no primeiro dia lá, né, do evento, né? Sim. Eu lembro que de as pessoas no segundo dia falar pra mim, pra Ana, falar assim, meu, vocês estão de parabéns pelo evento que vocês fizeram. Foi sensacional e o quanto de pessoas saíram impactadas de lá. Pessoas foram curadas. E realmente foi, sabe? Foi um evento assim que eu falo que foi maravilhoso e pra mim vai ficar pra sempre na minha memória. E é que eu falo, eu tava conversando com o Victor agora há pouco sobre a possibilidade de fazer o evento Equilíbrio no segundo semestre. E com certeza, né, Victor, nós vamos conversar pra acontecer mais uma vez o Equilíbrio. Não tem dúvida nenhuma. Até mesmo porque eu acho que não é mais só tu montar, é uma obrigação que tu tem Exato. pela solicitação que todo mundo fez lá no dia, né? Sim, Pô, não dá para vocês pararem, tem que fazer a segunda edição, coisa e tal. Então, tem que seguir, né? Não tem como parar isso. E por falar nisso, tu já sabe quando tu vai fazer? olha, eu tô pensando em fazer agora no segundo semestre, né? É, É, mais ou menos lá, ou setembro ou outubro, Victor. Tchê, tu lembra que a gente conversou no primeiro podcast que vocês perguntaram para mim? Eu não recordo o quê. E a Ana falou, porque muitas vezes eu não sei se vai dar certo, que Lembro, não sei o quê. E eu disse, cara, eu nunca pensei isso no passado, lembro. né? E quando a gente diz exatamente isso que tu diz, talvez estão pensando, tio, estão pensando, a gente pensa pro Você resto tem da toda a vida. razão, Victor. Marca, diz, ou é setembro ou é outubro, e acabou. E Exato. aí tu assume esse compromisso não só com os outros, mas contigo mesmo. E eu acredito que é isso que a gente tem que fazer na nossa Sim. vida, né? Porque muitas vezes a gente não atinge as nossas metas, os nossos objetivos, Talvez, né? justamente por isso, sabe? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não sei se eu tenho tudo para fazer. Eu dei uma palestra agora quarta-feira, é, é, terça-feira, e falei exatamente isso. Eu digo, era só para empresário, né? Eu disse Uhum. assim: quantas metas vocês já atingiram? Quantos objetivos vocês traçaram dentro da empresa que vocês alcançaram? E melhor ainda, quantos vocês de fato criaram? Porque tem alguns que trabalham só para trabalhar, para Sim. pagar a conta. E aí não cresce, não Aham. determina objetivo, não determina prazo, não faz nada disso. E a gente fica sempre que nem tu agora, né? Talvez vou pensar, porque se tu tá pensando, é que tu tá pensando em várias variáveis para ver se é Sim. possível. Simplesmente marca a data e diz, vou fazer. Te falei agora há pouco, né, que a Falou, gente vai falou. fazer um treinamento também para liderança lá em Bauru, e eu estava falando com o Luciano, que é o Uhum. parceiro que a gente vai fazer juntos, Sim. e eu disse exatamente isso para ele. Eu digo, cara, vamos marcar. Vamos marcar porque senão a gente não faz, Exato. né? Exato. E é que eu falo, né, Victor, você falando a respeito sobre essa situação, né, do talvez ou o não consigo, realmente, a maioria das vezes é o que acontece com as pessoas, né? O fato dela colocar o empecilho para que a coisa aconteça. E você falando agora, né, sobre isso, traz ainda mais para a consciência de que quantas vezes na vida a gente deixa de fazer uma coisa porque ou uma situação porque a gente coloca empecilho nisso, né? O quanto as pessoas fazem isso e nós, né, que trabalhamos nessa área de inteligência emocional, palestra, geralmente a gente percebe assim o quanto as pessoas elas deixam para depois
certas oportunidades que elas podem fazer hoje. E como você vê hoje a população em geral daquilo que elas podem fazer e deixam de fazer? Tchê, hoje, é, na verdade, hoje o mundo, ele como um todo, o ser humano como um todo, eu vejo que está perdido. Sim, Não sei se seria a palavra mais adequada usar o perdido, por ser uma palavra bem forte, mas eu não consigo vir outra na minha mente. Tchê, se tu parar para pensar, o que que o ser humano vive hoje, uhum, né? No digital, ou seja, vive quase que a vida dele inteira tá ali no digital. sim, No início, agora há pouco eu dizia, pô, eu não faço vídeo, né? Não faço nada. Se tu entrar nas minhas redes sociais, pô, para quem que tu palestra? Não tem quase sim, nada lá, né? De material, até mesmo porque eu tenho minhas empresas para cuidar, aham, né? Embora seja uma delas uma agência de marketing, eu não faço nem o meu marketing, não me exponho muito. Mas cara, tu pensa, hoje se fala na boneca, aquela, como é o Reborn, né? Reborn. Como é que é? Etéreos, eu acho que é, eu não sei se tu já ouviu falar nisso. Etéreos não. Eu acho que é Etéreos que se fala, que são as pessoas que se veem como animais. Ah, sim, E sim. aí os caras botam uma coleira e andam de quatro na Como rua fosse cachorro, né? como um cachorro, Um eu sou uma gato. raposa, não sei o quê. Tchê, o que que eu vejo isso? É uma fuga tão grande da É realidade. verdade. Ou seja, o mundo de hoje, para essas pessoas, ou traz um senso de medo, de uma confusão mental, que eu não sei o que que é exatamente, ou literalmente uma fuga da realidade, do tipo, não quero mais viver esse mundo. E aí se Sim. projeta no outro mundo. Chega a ser um absurdo uma pessoa querer levar um médico, uma boneca, porque diz que ela tá com febre. Cara, eu fico pensando que. Desculpa essa pessoa, se é que vai ver esse vídeo aqui, ou se alguém que está assistindo Sim. passa por isso. Eu digo, cara, isso já beira a loucura, né? É, e tem uma coisa, né, Vitor? Isso parece carência, né, das É pessoas, isso, né? essa carência, e aí ela nasce disso. O WhatsApp é uma baita ferramenta de Sim. comunicação, isso não tem como questionar. Uhum. Mas será que as pessoas estão usando da forma certa? A pergunta que eu faço tu é bem mais novo do que eu, mas tia, no passado, e tu viveu essa época, onde só tinha telefone, Sim. não tinha mensagens instantâneas Não como o tinha WhatsApp, Instagram, não tinha não tinha mensagem, Facebook, não tinha nada não disso. tinha vídeos, né? As pessoas viviam penduradas falando no telefone? Não. Não. Ligava, falava o que tinha que falar, desligava e seguia a sua vida. A grande pergunta que eu faço e é um grande questionamento que eu tenho é o seguinte: por que que as pessoas não simplesmente respondem uma mensagem, tá, resolveu o assunto, deu. Tu já percebeu? Eu não faço isso, tu sabe disso, né? Porque Uhum. eu tenho um delay para responder uma mensagem enorme. Sim. Eu levo um dia, 2 dias para responder, Aham. porque eu optei em viver a minha vida sem gastar a minha Exato. energia com coisas que não faz sentido eu gastar naquele momento. Uhum. Porque se tu abre o WhatsApp, como tu perde o foco? Por quê? Aí tu tá num grupo que mandou uma fotinho, que mandou um vídeo, alguém te mandou, e tu fica rolando o WhatsApp, não faz o que tu tem que fazer, Uhum. ou seja, deixa de ser produtivo, e pior ainda, deixa de viver o agora. Exato. Eu, sinceramente, cara, e não é saudosismo, não é nada disso. Mas eu vejo assim o WhatsApp como uma das melhores ferramentas de comunicação que já inventaram. Não tem, tu é capaz Uhum. de transmitir qualquer tipo de coisa, de vídeo, áudio, Sim. qualquer coisa. Mas as pessoas não sabem usar como uma ferramenta Exato. e acabaram se viciando. Não sei se tu acompanha a evolução da inteligência artificial. A OpenAI, ela tinha lançado uma versão a 4O Mini e voltou à versão anterior dela antes do ajuste, porque ela começou a ficar tão boa a conversação, tão humana, Que as que as pessoas pessoas começaram a ter sentimento pela ferramenta, né? começaram a ter dependência emocional. Exato. E aí, tu imagina, às qualquer hora as pessoas não estão mais no Exato. WhatsApp conversando com pessoas, vão estar conversando com uma máquina, Exato. porque a máquina ela vai estar entregando o Aquilo que que você ela quer. precisa. Exato.
né? A máquina não vai questionar ela, a máquina não vai se irritar com ela. E aí eu pergunto, Não vai gerar frustração, é, né, Vitor? agora tu vê, e isso me linkou uma coisa, e talvez seja uma grande chamada para o equilíbrio. Sim, Cara, as pessoas estão precisando voltar ao equilíbrio, exato. né? Voltar ao equilíbrio, ou seja, voltar a refazer um treinamento para encontrar o seu centro. Sim. Porque os extremos, hoje a gente vive um mundo de extremos, né? Uhum. Na economia, no mundo, o Trump de um lado, como é que é o chinês lá, como esqueci o nome, Sim. aqui no Brasil, Bolsonaro e Lula, que Aham. agora há pouco a gente estava brincando com isso. Tia, a gente vive os extremos. Tudo é extremo hoje em dia, E, né? e todo o extremo, ele perde algo que eu considero fundamental para a paz no mundo. Sabe qual que é? Cara, o discernimento do que é certo e o que é errado. Exato. Quando tu tá no extremo, a única coisa que é certa para ti é o que tu acredita. Exato. Tu passa a desconsiderar o que é certo para o outro, Exato. porque o outro tá no outro extremo. Então, Agnaldo, cara, tu tem a obrigação de trazer o Sim, equilíbrio. é a mesma coisa, né, Vitor? Você falando a respeito disso. É a mesma coisa a respeito, por exemplo, do conclave do novo Papa que se elegeu aí na Igreja Católica, né? Você vê que as pessoas começam a ver aquilo como uma forma política. Eles não vê aquilo como uma forma espiritual, que é o que a igreja ela concebe naquilo, né? Que os cardeais que estão lá, eles estão lá para quê? Para entrar no seu íntimo uma forma espiritual, para que seja a partir daquele momento criado um novo pontífice para aquele cargo que é a maior autoridade da Igreja Católica, né, que é o Papa. E aí quando você percebe isso, que trazem esse lado político da coisa, aí que tá o erro. Ah, tem o conservador, aí tem a pessoa que é mais, eu não esqueci o nome da outra palavra, né? Tem o conservador e tem O o não conservador. o não conservador, vamos colocar assim, que é mais liberal, né? O mais liberal, vamos dizer assim, né? O progressista. Progressista, isso, progressista. Então você começa a perceber assim que hoje em dia, em tudo, né, as pessoas fazem política. É a mesma coisa no coach, né? É, as pessoas colocam, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, lá, o Paulo Marçal. Hoje ele não é coach. Antigamente ele poderia ser coach. Hoje ele não é. Porque o que é o coach? O coach é aquela pessoa que ela vai sentar com você individualmente, né? Individualmente, e vai fazer um plano de ação para suas metas e objetivos. Isso é ser coach. Agora, as pessoas ligam o coach em si, né, como um treinador também. São coisas completamente diferentes. O próprio Paulo Vieira ele traz isso muito no método CIS, que coach é diferente de treinador, que é diferente de palestrante, ok? Você vai trazer ferramentas coletivas, né? Como a gente estava conversando aqui a respeito de treinamentos que a gente fez, coletivos. Isso aqui é treinamento. Existe o treinador que ele está passando o conteúdo para você. Agora, o coach, ele vai sentar com você, ele vai criar metas, objetivos, plano de ação, trabalhar o seu emocional, trabalhar uma forma sistêmica, que é a forma como nós, coaches febracis, trabalhamos, né? É, trabalhamos estado atual, estado desejado, plano de ação, metas e objetivos, razão e emoção, uma forma de vida sistêmica, que é o MAS, né? O mapa de autoavaliação sistêmica, e trabalhamos corpo, mente e espírito, né? Você trabalhando esses conjuntos junto, automaticamente você entende o que é o coach. Isso é coach, que é o que a gente fala aqui, por exemplo, veio o Paulo Marçal, as pessoas falam dele sobre o coach, ser coach, e não é necessariamente isso, Né? né? Mas sabe o que que eu vejo sobre isso? Como tudo, lá tu começou na questão do Papa, né? E aí fala que vira política e coisa e tal. É porque se a gente parar para observar, cara, a história da humanidade, Uhum, ela sempre foi
política, Sim, inclusive dentro da religião, exato. né? O que eram os fariseus a não ser políticos que defendiam não só porque naquela época, né, era o Antigo Testamento. Sim, Eles defendiam aquilo não pela, vamos dizer assim, pela fé e pela radicalismo, adoração a né? Deus, mas para beneficiar ou para valorizar o seu poder junto à sociedade. Sim. Então, quer dizer, cara, a política sempre existiu na vida do ser humano, Uhum. sempre. A gente E é um se você ser for pensar, político, né, né? Victor? Foi a política que crucificou Jesus, né? Sim, exato, ele morreu por causa da política, né? Aham. Agora, quando tu vem e traz essa questão do coach, e aí, cara, qualquer área, dentro da religião, dentro da política, dentro de qualquer mercado de trabalho, a gente não pode esquecer algo que é fundamental. É Sim, feita de seres humanos, e por ser seres humanos, todos nós somos falhos. sim. A grande diferença é, cara, qual o propósito que tu tem na tua vida? Por exemplo, qual o propósito desse Desse podcast. podcast? Qual o propósito de ser coach? Qual o propósito de ser cirurgião? Qual o propósito? É ganhar dinheiro? Cara, se for ganhar dinheiro, esquece. Não é isso. Primeiro, tu nunca será bom, Uhum. né? Pode ser... Não, vamos dizer assim, tu pode ser bom, mas tu nunca vai ser excelente Sim, no que tu faz, se tu faz só por dinheiro. A questão é, as pessoas têm propósito? E muitas vezes as pessoas começam com um propósito e veem que podem ganhar muito mais sim. distante do seu propósito e criam falsos propósitos. Parece que está complicado isso, né? Mas vamos dizer assim, vamos fatiar e vou exemplificar. Quantas pessoas entraram, pegando já a política, Uhum. com boas intenções e se corromperam dentro do Sim, sistema? verdade. Quantos coaches entraram no mercado como coach para ajudar outras pessoas e se corromperam pelo sistema? Ou seja, vendendo treinamento, vendendo. Eu não estou dizendo que são ruins, não estou Sim, sim. dizendo que é errado, não é nada disso. Aham. O problema é o seguinte: será que realmente esses treinamentos comportamentais, todos eles, ajudam o ser humano? Será que realmente eles têm um propósito maior? Ou Sim, é simplesmente reunir massas e massas e massas de pessoas formando opiniões? Eu não sei se todos os treinamentos que tem aí, eu mesmo eu já fiz, que nem tu, uhum. vários treinamentos. Cara, eu não consigo tirar tudo de bom, eu sou muito Sim, crítico lá, né? sim, Não no conteúdo que passam, mas na manipulação que muitos fazem para vender outros treinamentos depois. exato, Porque se tu parar para pensar qual treinamento que tu fosse, que não venderam outros. exato. Todo treinamento faz isso, né? É, cara, isso eu não gosto. Uhum. Porque qual é o propósito daquele treinamento? Sim, Não é para vender treinamento, então isso me incomoda. E aí eu acabo me afastando um pouco. Porque os treinamentos, eles têm que ter um único propósito, né? sim, Claro, vai ter um monte de gente defendendo, porque a gente tem que vender outros treinamentos. Então vai vender de outra forma, não dentro sim, do treinamento. Voltando aqui ao nosso assunto. Cara, o ser humano, enquanto ele não tomar consciência que ele entra muitas vezes no jogo da grande massa exato. e esquece de manter a sua identidade. Por exemplo, eu já falei na outra, né? Cara, nenhum cliente meu ele faz, ou eu faço para ele o que os outros estão fazendo. Agora, semana passada ainda eu tive um cliente que veio, pô, mas vi, todo mundo está fazendo isso. Eu digo, cara, não é porque todo mundo está fazendo o que tu tem que fazer. É Uhum. muito pelo contrário, se está todo mundo fazendo a mesma coisa, é mais do que claro que tu precisa fazer diferente. Sim, Porque aí, pelo menos, tu vai atrair os olhares para ti. É como uma ovelha negra num monte de ovelha branca, né? sim, É, quando tem um monte de ovelha branca, tudo misturado, não sei se você já viu um rebanho de ovelha, tu já viu? já. Na minha terra tem Tem muita muito, né? ovelha. Tchê, tu nenhuma se destaca. Agora daqui a um pouco nasce uma ovelha preta. Tu olha para aquele rebanho, um monte de ovelha branca e tem um pontinho preto. Qual que tu acredita que o teu olho vai olhar? É para aquele. Será que nós precisamos ser igual aos outros? Uhum. Ou a gente traça os nossos objetivos, traça os nossos propósitos e diz assim, cara, eu vou fazer isso. Não sei se vai dar certo, Uhum. mas eu vou seguir o meu caminho. Eu sou assim. Tu conhece a minha história, para quem já Sim, assistiu o outro podcast, e para quem não assistiu, convido, vai lá, exato. assiste, procura lá, né, o Vitor Prates aqui no canal do Júnior para assistir a história, porque, cara, eu só cresci
porque eu literalmente eu fui fora da vala comum onde todo mundo anda. Tem aquela música do Pink Floyd, lembra? The Wall, acho, né? Hum, Que mostra, né, cara, assim, é todo mundo fazendo tudo igual, sabe? sim. Todo mundo dentro do mesmo processo. Pelo menos o clipe, né? Mostra isso. Tio, eu acho que é essa hora de a gente fazer. Por exemplo, todo mundo usa o WhatsApp. Uhum, E eu me rebelei. sim. Eu não, tu sabe que eu demoro para responder um WhatsApp. Aham, Por que todo mundo tem a necessidade? Por exemplo, ó, eu nem tô com meu celular, sim. né? Tchê, deve ter umas 500 e poucas mensagens. Sabe quantas vezes eu abri o celular hoje? Uma vez, duas, né? Na verdade, para te mandar aquela mensagem que eu tinha chegado aqui. Eu não Aham, falei com mais ninguém hoje. sim. Porque se é importante e urgente, as pessoas me ligam. Por se não for importante, se for só para, sabe? Olha quanto tempo a gente perde. Mas aí Sim. sai do WhatsApp, entra no Instagram. Quantas horas as pessoas perdem rolando TikTok, rolando, vendo coisas que, cara, são tão fúteis Utilizando pro aquela teu dopamina, né, crescimento. do cérebro, onde cria aquela repetição de prazer imediato sobre Mas aquilo. então, o algoritmo dessas ferramentas, eles são criados para te viciar. Exato. É tipo assim, é para te estar ali e tu não conseguir te desconectar e ele fica te mostrando o conteúdo que tu consome, ou Sim. seja, e aí tu olha um, aí tu olha outro e ele tá te entregando o que tu gosta Aham. e aí tu fica. A grande questão é, até quando a humanidade vai assim, né, Júnior? Exato. E até porque eu acredito, né, Vitor, que a tecnologia ela veio para melhorar a vida do ser humano, né? Só que o ser humano utiliza da tecnologia uma forma diferente, que infelizmente muitos seres humanos vivem no vício, né? É vício em jogos, por exemplo, hoje em dia vê muito essa situação de jogos, vícios até mesmo de TikTok, de Reels, onde você percebe assim que até o algoritmo, né, do Instagram, do TikTok, eles vão fazendo tipo como se fosse um funil de vendas, né? Onde ele vai te levando para aquele momento ali, aquela situação, e quando você percebe, você tá num ciclo vicioso ali que muitas vezes acontece de ficar 1, 2, 3 horas, quando você vê, seu tempo já passou assim e você tá naquilo, né? É o que eu tava conversando no último episódio aqui, o quanto é, as pessoas, né, esses estabelecimentos criam essa forma de manada, né, por exemplo, o dinheiro é emocional, né? E quantas pessoas entram, por exemplo, para ver um produto, sei lá, um exemplo, celular, e daqui a pouco o seu celular começa a aparecer várias propagandas de celular, de iPhone, por exemplo. Quantas e quantas? E aí você percebe como o algoritmo, ele faz que você vive naquele emocional daquele produto e vai chegar um momento que você vai comprar ele. Ou seja, você sempre cria dentro de si, hoje em dia, a indústria, ela cria uma forma de você se conectar com aquilo de forma emocional para você comprar. Em tudo, né? Se você for perceber, né? Cara, eu que sou da área do marketing, né? É. Cara, o marketing que eu produzo é justamente esse. É despertar gatilhos internos para que lá dentro Uhum. mexa com emoções para disparar o desejo de compra. Na verdade, o dinheiro não vejo como emocional, mas o consumo é emocional, Sim, né? Claro, tem pessoas que não, que são muito racionais na hora da compra, né? sim. Que são aquelas pessoas equilibradas financeiramente. Porque quem não é equilibrado, vamos dizer assim, dentro das suas emoções, cara, gastam mais do que ganham. Uhum. E aí vão ficando endividados, e aí quando chega num nível de endividamento tão grande, começa a culpar quem? A empresa que trabalha porque dizem que ganham Exato. pouco. E aí eu digo, cara, não é, vocês não ganham pouco, vocês gastam muito. Sim, Ou acontece isso, a fuga da realidade. Tu não sim. consegue mais lidar com a situação que tu estás e tu foge. Para Exato. quê? É proteção.
sabe? Eu estava te falando lá, né, que estava estudando Freud. E Freud explica isso, o nosso lado Reptiliano. reptiliano do cérebro, ele existe para proteger as Sim. nossas emoções, para proteger a gente. Então ele vem à frente e toma atitudes, né? Que uma delas talvez seja essa fuga da realidade, né? Sim. Ou simplesmente não tratar o problema, não enxergar o problema. É melhor deixar ali ele quieto, não enxergar ele. Ele existe, mas não quero dar conta porque eu não tenho, Sim. vamos dizer assim, força para lidar com ele e deixa. Ah, eu vejo assim hoje, o Júnior, que a gente está flutuando, né? Cara, o mundo está mudando. O Uhum. mundo que a gente vive hoje, daqui a 3 anos vai ser outro. Vai. Completamente Vai. diferente. Por causa do avanço tecnológico, A internet IA, não, né? a IA, inteligência artificial, que nós já estamos trabalhando e desenvolvendo ferramentas Uhum. para empresas com IA, e aí eu fico vendo. Esses dias a minha esposa disse, pô, mas tudo que tu tá criando, tu tá fazendo com que as pessoas percam o emprego. Eu digo, provavelmente sim, mas Uhum. não sou eu que Sim. estou provocando isso, é a própria tecnologia. Exato. Mas será que as pessoas estão se preparando para o novo mundo ou estão numa zona de conforto, fazendo a mesma coisa, acreditando que nada vai mudar? Isso na área profissional. Só que tu já percebeu, e aí tu aprendeu isso com Paulo Vieira e eu também, Sim. que a forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas? Uhum. Tchê, cara, se tu é assim, se tu acha que tá tudo certo, não vai acabar, e aí fica nessa zona de conforto, não muda Uhum. em nada, não acompanha os avanços tecnológicos que estão Sim. acontecendo, que vão mudar o mercado de trabalho, cara, tu tá replicando isso na tua vida, pessoal. Exato. Na tua família, com a tua esposa, com teus filhos, ou seja, numa zona de conforto onde tu abre a porta de casa, chega, cumprimenta, senta no sofá, vê uma televisão ou fica no celular. Quantas famílias hoje a esposa está num celular e o marido está noutra e não conversam Exato. e ficam naquela zona de conforto Exato. que é o quê? É preferível estar no celular do que conversar. Claro que isso não é consciente, é inconsciente, Sim. né? Cara, eu vejo assim, os casais não conversam mais. É. Os casais não se veem mais Uhum. como se viam antes, quando era um namorado. Porque Exato. quando tu tá namorando, tu pega na mão, tu olha no olho, tu Uhum. conversa, tu sente cheiro. Agora, será que eles estão se permitindo a isso hoje? Sim. Estão numa zona de conforto, que é o quê? Tô casado. Tá É. bem. Aí quando... Vira a zona de conforto, né? Hã? Vira a zona de conforto, né? Porque já diz o nome, né? É mais difícil tu fazer diferente do que tu fazer a mesma coisa todos os dias, Sim. que acaba virando uma rotina. Se as pessoas não perceberem que elas precisam fazer algo diferente, se movimentar, eu sou um cara inquieto por Uhum. natureza. Sim. A minha empresa, toda hora estou mudando, toda hora estou inventando coisa nova, mudo o horário de trabalho. Sim. Agora vinha conversando com a Camila, que tá com 5 anos já que trabalha conosco, Uhum. e a gente falando sobre liderança humanizada e coisa e tal, ela disse, pô, Vitor, tu mudou bastante. Cara, escutar isso que eu mudei bastante, pra mim, é a melhor coisa do mundo, porque Sim. significa que eu não tô acomodado Isso. com a idade que eu tenho, né? Aham. Claro que todo mundo me dá só 15 anos. Fazer o quê, né? Sim. Putz, cara, eu tenho 61 anos, ou seja, eu já vivi mais de meio século, já vivi mais que a metade da minha vida. As pessoas que não viveram, que idade tu tá? 35. 35, imagina, tu não viveu a metade da tua vida Sim. ainda. Quando a gente está nessa idade, tu enxerga um futuro e acha que tem muito tempo para fazer muitas coisas que tu sonha hoje e muitas vezes tu não faz porque tu acredita que tem tempo. Ah, Sim. tem tempo, né? Eu tenho tempo para isso. Na verdade, a gente não tem tempo para nada, né? É Aham. porque a gente não sabe a nossa hora. E pior, a gente queima a nossa energia, a nossa vida, os teus 35 anos, os meus 61, com bobagens. Exato. Cara, com 50 não, 49 anos que eu fiz o meu primeiro treinamento comportamental, eu digo, em 2013 isso, agosto de 2013, Uhum. com esse cara, o Emerson Feliciano, no instituto dele, que, cara, eu vou fazer um merchan aqui.
eu aconselho que todo mundo conheça esse cara e que Sim. faça um treinamento dele, porque literalmente mudou a minha forma de ver o mundo. Uhum. E ali eu digo, cara, eu não vou perder mais tempo. Eu não vou mais perder minha vida. Sim. E aí, de lá para cá, de 2013 para frente, eu comecei a subir uma escada todo o tempo. Agora, essa formação de terapeuta mesmo que eu tô fazendo, que é com ele, que é um cara, assim, é genial o Emerson, né? Uhum. Cara, é uma formação que eu aconselho para todo mundo fazer. Ah, não quero ser terapeuta, tá tudo bem. Não Sim. precisa ser, porque eu também não quero. Mas, meu, a gente conhecer o quanto a gente, esse nosso interior, como funciona a nossa psique, cara, isso nos permite dar um salto quântico na vida. Sim. E tu vê, eu comecei a formação em fevereiro. A Camila já falou que eu mudei bastante do ano passado para cá. Sim. E olha quantas formações, eu tenho 3 formações de coach, 3 formações de PNL, uma Master PNL, análise comportamental. Uhum. Tchê, Tudo é, é evolução, né, Vitor? é. E, cara, será que a gente vai parar? Sim. Uma vez eu te contei essa história, não, que eu estava dando palestra e um cara que estava sentado bem na frente levantou a mão. Aí eu digo, pode falar. E ele, cara, eu não concordo com o que tu tá dizendo. Eu digo, é mesmo? E com o quê? Essa questão da gente estar sempre evoluindo. Porque eu, cara, eu já evoluí tudo que eu precisava, já tô bem. Eu digo, é mesmo, cara. Aperta a mão aqui, parabéns. Já pode ir, já pode morrer, tá prontinho. Uhum. Por se é o dia que a gente estiver pronto, a Sim. gente já está pronto para morrer. Que eu Exato. nem sei se eu estarei morrendo e estarei pronto, porque eu acho que ainda vai ter espaço de evolução para diminuir, cara, esses conflitos que existem. E tu, não sei se tu concorda comigo, Júnior. Tu já viu que todo o conflito entre pessoas, a origem dele é o individualismo, a ganância, sabe, o O centrismo orgulho, né, do Vitor? ser, o orgulho, sabe, o egocêntrico, Uhum. né? Tu perguntou se eu tinha feito aquele treinamento, né? Esse de 2013 foi um treinamento, sabe qual foi a minha ferida? Porque tu levou uma ferida para Sim, sim. escrever lá no quadro, não Sim, foi? sim. Não sei qual foi a tua, a minha, sabe qual foi? Arrogância. Uhum. Tu imagina eu estar no treinamento e me enxergar e dizendo assim, cara, eu sou um cara arrogante. E foi essa ferida que eu trabalhei, mas não era arrogante de, sabe, assim, de me sentir melhor que os outros, uma arrogância interna, Sim. uma arrogância, assim, sabe, do tipo, sei lá, que arrogância era aquela maluquez. Então, tu imagina treinamentos como equilíbrio, treinamentos, outros treinamentos que têm propósito, É, não é ganhar dinheiro. Ah, se ganhou, é consequência exato. do teu propósito. Eu acredito, Vitor, que o próprio método CIS é assim, né? Nós que já fizemos treinamentos lá na Febracis, método CIS, pra você ter ideia, como que é, como a coisa é a evolução dos 4 dias que tem lá. A pessoa chega lá no primeiro dia, a impressão que dá é que é só mais um treinamento. Mas quando vai passando um, dois, três, no quarto dia, a atmosfera daquele lugar é tão forte, e você começa a perceber assim que além da parte mental, a parte espiritual, ela fica ali tão forte assim, e o quanto você vai percebendo assim que as pessoas vai mudando a fisionomia do rosto das pessoas, sabe? E uma coisa que você trouxe aqui também que eu achei muito interessante, que eu quero trazer sobre a inteligência artificial e sobre o coach também, né? Eu acredito, Victor, que é, o coach, terapia, psicologia, essas coisas, hoje, daqui a alguns anos, como hoje, vai ser muito necessário na vida dessas pessoas em relação à inteligência artificial. Por quê? Eu vejo que o coach, por exemplo, ele vai ser uma ferramenta que muitas pessoas elas vão precisar ter um coach, alguma coisa, para que elas criem dentro dela uma visão clara de futuro do que elas podem fazer daqui para frente. Como você trouxe a tecnologia do futuro, né, que nem a IA, acredite, você que está assistindo a gente, vai, você vai precisar de um coach no futuro
para você ter clareza do que você vai precisar para sua vida. Você vai precisar realmente entender aonde está, aonde você vai precisar mudar alguns conceitos, né? Como você trouxe a respeito sobre conceito de trabalho, a pessoa trabalhava de uma forma. Aí tá entrando na tecnologia, ela vai ter que começar a pensar de outra forma para se adequar àquilo que está acontecendo no dia de hoje, né? E eu acredito muito, Vitor, que o coach, terapia, vai ser necessário na vida das pessoas, justamente porque muitas pessoas vão se frustrar, muitas pessoas vão entrar em depressão, né? Porque você imagina uma pessoa, a tecnologia ali acontecendo e aquela pessoa, ela não tendo a perspectiva do que ela pode fazer. Isso vai trazer coisas do passado, isso vai trazer momentos difíceis e essa pessoa, ela vai ficar parada no tempo. Agora, a partir do momento em que ela tiver esse entendimento, tiver essa intenção, muita coisa vai melhorar da É. vida. Cara, hoje, infelizmente, o coach, ele é muito banalizado, né? Sim. Ele caiu assim lá no passado, né? 2000 e Uhum. pouquinho. Cara, o coach era muito bem falado. E aí teve essa, vamos dizer assim, avalanche no mercado de formações de coach, Sim. algumas boas, outras nem tanto, e algumas muito ruins, Sim. que acabaram banalizando. E é muito importante para as pessoas que nos assistem entender a grande diferença do que é coach, o que é terapeuta, o que é Uma um coisa diferente da outra, psicólogo. né? É, o terapeuta, ele trabalha os teus traumas, os teus Sim. problemas que tu tem na tua vida, né? Se é que dá para dizer isso, mas que ele entra lá dentro das crenças que te limitam a ser melhor, Uhum. trabalha, ressignifica essas crenças. Sim. Ele não, né? Tu, porque o terapeuta não Sim. te muda, né? É tu que É, muda a ti exato. mesmo. E o coach não é diferente nesse aspecto, mas o que que para as pessoas que nos assistem entenderem, o coach, ele pega o teu momento atual para te chegar no futuro. A Exato. terapia, ela trabalha no teu momento atual, o Passado, teu né? passado para descobrir o que está te impedindo. Tanto é que às vezes numa sessão de coach, tu descobre que o cara precisa fazer terapia, Aham. que não é o papel do coach. Exato. Agora, a questão da ansiedade, da depressão, cara, ela já é uma doença do século. Uhum. Os números atuais eu não sei, mas em 2013, eu acho, que eu não vi agora os últimos números. Cara, 17% da população brasileira sofria de depressão. Uhum. Tu pensa, 17 a cada 100 2013, né? pessoas, 17 pessoas estavam com depressão. 2013, não, desculpa, antes da pandemia, 2019. Pensa, veio a pandemia, provocou, cara, um caos no mundo, né? Exato. De ansiedade, de tudo. O grande problema, né? Uma das grandes causas da depressão e da ansiedade. A ansiedade, uma das causas é tu viver muito tempo no futuro. Exato. Tu sabe, projetando um futuro que não existe e desejando aquilo que tu nunca vai alcançar, porque o futuro é feito no presente. O Exato. futuro não é feito no pensamento do futuro, né? Sim. E a depressão, uma das causas, fora todos os traumas e parará, cara, mas para mim um dos principais problemas da depressão é tu viver muito tempo no passado, tu Sim. voltando no passado e remoendo as feridas. Tu pensa, cara, nós temos todos os dias desafios. Uhum. Vamos supor, hoje eu briguei com a minha esposa. Cara, eu saio de casa murmurando, Remoendo, sabe, né? remoendo regurgitando, né, aquela briga. O outro dia de manhã ficou regurgitando. Eu não tiro do pensamento as coisas ruins. Cara, eu já há muito tempo, desde 2013, eu resolvi não trabalhar mais futuro e nem presente. Futuro e nem passado. Uhum. Se aconteceu alguma coisa ruim, fica lá, não vou. Sim. Cara, já passou. Já é Sim. passado, né? Tem uma música, inclusive, Verdades do Tempo, não sei se tu Sim. conhece, Conheço. do Tiago. Thiago Braga, Alguma Brado. Thiago Brado. Brado. Tiago Brado, que ele diz, né? A humanidade precisa saber. Sim. Passado não volta, futuro Futuro não não temos temos. e o hoje não acabou. Exato.
Cara, é isso. Se o hoje não acabou, vamos fazer o hoje o Exato. melhor possível. E esquece passado, porque o passado ele tá carregado de energia negativa. E o futuro, ele vai ter a energia que tu tem hoje. Se hoje, no presente, tu busca energia negativa, tu tá levando o que pro futuro? Eu conheço uma pessoa, cara, eu sei o quanto ela está se esforçando para mudar, mas ela pensa muito no negativo. Ah, porque não vai dar certo, porque isso Uhum. não vai, porque olha lá, lá atrás acontecia isso. Isso. Eu Ver digo, no passado, né? eu digo, cara, é só um presente, é no presente que dá pra gente mudar, inclusive, o que Sim. aconteceu de ruim. Mas o mais incrível disso, o Júnior, é que tem números que mostram isso. E eu não me lembro agora exatamente a fonte. Mas eu vou falar mesmo assim, depois pesquisa na internet e acha. 75% do nosso tempo a gente vive no passado. Verdade. Tchê, 75% do tempo no passado é muito tempo. Sim. Não é pouca coisa. Uhum. No futuro, a gente vive 20%. Pensa, cara, se num dia de 10 horas, vamos supor, produtiva, né? Tu tá Sim. dormindo, tu tá sonhando, não sei em que tempo Sim. tu tá. Mas Sim. vamos botar 10 horas só no que tu tá no teu trabalho. 10 horas, para fazer uma conta redonda, 75% são 7 horas e meia. É. 20% são 2 horas e meia. Te restam nessa conta apenas 30 minutos que tu vive no presente, que é esses 5%. O Sim. que tu faz em 30 minutos no presente para ser feliz? O que tu consegue fazer para ser produtivo? O que tu Uhum. consegue fazer para que o teu futuro seja melhor? Quase nada. Porque o resto do tempo e a grande maioria tu já jogou no lixo, que é o teu Verdade. passado. Verdade. Então eu não sei se a gente tá chegando no fim, mas se estiver Não. chegando, Então, eu tem tempo, tem um tempinho ainda. tenho. Tem. Mas mesmo assim eu já vou deixar uma dica agora. Cara, quer ser feliz? Quer ser próspero? Quer viver bem? Quer ter uma companheira, uma esposa, uma namorada, uma noiva e ser feliz com ela? Vive o agora, Presente, né? presente. E aí, no presente, não tem celular. No presente, não tem discórdia. No presente, não tem nada. Sabe por quê? Porque toda a maioria das discussões que existem nas relações, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, tu já viu que não é do momento, é de algo que aconteceu? No passado, né? Algo que aconteceu, sei lá, não precisa ser um passado distante, 30 minutos. E o Aham. pior de tudo isso, eu e tu discutimos aqui, brigamos, Aham. tá? Faz de conta que a gente é colega de trabalho. Sim. Pô, Júnior, tu fez aquele troço errado. Eu não fiz errado nada, foi tu que fez. E aí começa aquela discussão. Cada um vai para um lado de bico. Se ficasse em silêncio, regurgitando o seu próprio comportamento e dizendo, cara, o que eu fiz de errado? Né? Porque a gente tem que partir do pressuposto seguinte, numa relação, 50% é responsabilidade tua, 50 da outra 50% é pessoa. minha. Quanto que eu dei? Né, da minha parte, dei 50%. 100%, se eu não dei, eu já estou errado. Sim. Mas eu saio dali com a minha verdade, acreditando que aquela verdade é a única, e chamo um colega e diz, cara, tu viu lá o cara? Não dá para aguentar esse tipo de pessoa. E aí começa as intrigas dentro do Exato. ambiente de trabalho. Ou, muitas vezes, na família. Cara, Exato. quantas famílias não tem times dentro da Sim. família que torce para um e torce para o outro? Exato. E você trazendo isso, Victor, você vê como que, né, que é a vida, né? É, geralmente eu vejo assim que isso que você trouxe do conflito entre pessoas e você ter a sua verdade, a outra pessoa ter a verdade dela, e você não ter o momento, por exemplo, para você criar, né? Você ter, passou por uma situação de conflito, e aí você não ter a oportunidade de você falar o que você sente para a pessoa. Eu acredito que é uma situação muito difícil, né? Você tá ali, você criou um vínculo, você teve um momento junto com a pessoa e você não poder expressar o que você sente em relação a um conflito que teve e a partir dali você sentir aquela situação, né? E ficar ali com aquele pensamento, cara, eu poderia já ter resolvido isso há muito tempo.
e não foi resolvido por qual motivo? Porque não depende de mim, depende da outra pessoa também. Eu acredito muitas vezes, Vitor, que isso que acontece é o orgulho da pessoa, né? A pessoa acaba sendo orgulhosa ao ponto de não resolver uma situação que você poderia ter resolvido há muito tempo e a vida seguir e seguir assim super tranquilo, sabe? É. Tio, tem uma coisa só que eu discordo do que tu falou, se tu Sim, claro, me com certeza, permitires discordar de com ti. certeza. Eu vejo assim, ó, nunca numa relação depende do outro, só depende Uhum, da gente. Porque sim, o importante é tu dar o teu melhor, não importa o que tu sim, recebe. sim. É dar o teu 100% do teu 50%. Se o outro deu ou não deu, tanto faz. Eu vou te dar um exemplo. Eu raramente me fecho com alguém. Uhum, Com a minha esposa, tu não é casado ainda, mas para quem é casado e está nos assistindo, tu sabe. Por melhor que tu viva, sempre vai ter, sabe, um momento de discórdia. Eu hoje, graças a Deus, eu praticamente nem brigo com a minha mulher, cara. uhum, Mas a gente já brigou muito, era gato e sim, rato. Eu nunca permiti ir pra cama com ela sem se acertar, né? brigado. Cara, já fui até 4, 5 horas da manhã, vamos dormir. Eu digo, não, não vamos dormir enquanto não resolver o problema. Uhum, Ah, porque eu já tô cansado, então vamos resolver. Vamos, ou separa ou segue junto. O que sim, que tu quer? Ah, quero seguir junto, então vamos resolver agora. exato. Não tem meio termo. Mas quando tu fala, né, que depende do outro. Me aconteceu um caso. Eu não sou de brigar, de ficar batendo boca e tal. Eu simplesmente corto as Uhum, pessoas que não têm uma energia, que eu acredito que seja energia para minha vida, sim, eu afasto de mim, né? sim, Mas teve um cara, uma situação lá, e que também gerou uma discussão e eu simplesmente me afastei. Nunca mais falei com o cara. Cara, só que isso me incomodava demais. Quando eu fiz 60 anos, eu fiquei pensando, cara, eu tô com 60 anos. uhum, É isso que eu quero levar pra minha cova, saber que tem alguém que eu não me relaciono, que eu não perdoei. sim, Procurei o cara. Disse pra ele, cara, vamos esquecer o passado. A partir de hoje, pra mim, cara, tá tudo certo. uhum, O que que ele disse pra mim? Vitor, dei um abraço nele, coisa e tal. Ah, vamos deixar o tempo passar pra ver o que dá. Eu, se ele tivesse dito, pô, beleza, pra mim já tava feito. Sabe o que que é? É jogar o lixo pro futuro. E sim, nunca vai esse lixo ser resolvido. Mas da minha parte, sim. Por quê? tava Eu feito, disse né? pra ele, cara, me desculpa qualquer coisa que eu tenha feito Uhum, pra ti, qualquer coisa que eu tenha magoado, né? Eu nem sei, na verdade, se eu fiz algo. uhum, Mas se tu tá assim comigo é porque algo eu fiz. Então, me sim, perdoa. Tá, acabou. Cara, não importa ele. Se ele me perdoou, se ele continua me xingando, não importa. Eu uhum, fiquei em paz porque, sim, cara, tu já parou para perceber que o que te deixa bem não é saber se o outro te perdoou, mas é tu ter humildade suficiente para pedir perdão? exato. Então não depende do outro. Sim, Ah, o outro não me perdoou, tudo bem, mas, cara, eu tô em paz comigo mesmo. uhum, Então só importa o que tu faz, não importa o que o outro faz. Lembra, no método CIS lá, eu não me lembro se tinha a questão daquele, mas lá no Tadashi, que tu fez no Tadashi, não, eu o fiz o Vitor Arita. também, do Arita. É que tem o 4 lá, lembra? Que eu Sim, não vou falar aqui para quem não fez. Mas o 4 uma das coisas é o quê? É tu dar o teu melhor. sim, Sempre. exato. Independente que tu receba um, dois, três, né? Sim, Por que as pessoas não fazem isso? é. Porque as pessoas tinha até pouco tempo atrás, eu não tenho mais porque ficou velho, mas eu tenho guardado lá em casa, um pin com o número 4. Eu Uhum, usava aquele pin para me lembrar todos os dias que eu tinha que dar o melhor para os outros. sim, E cara, eu venho trabalhando muito uma coisa, não sei como tu é mais calmo do que eu, né? Mas eu era um cara, cara, eu me estresso no trânsito, aham. sabe? Assim, putz, eu xingava motoqueiros, cara que cortam. Acontecia uma coisinha, já É, era. aí tem um amigo, cara, o Luciano, que me mostrou um vídeo do Pateta, não sei se tu já viu, Não. o Pateta saindo de casa de carro.
O cara entra no carro e se transforma. O cara se transforma em outra pessoa. Aí ele é o pateta. Aí eu digo, putz, pior. E aquilo começou a me tocar. Putz, eu venho trabalhando. Cara, como eu melhorei já no trânsito. Sim. Às vezes me dá uma vontade de dar uma buzinada. Eu digo, Ok, né? o que que eu vou ganhar com isso? Nada. Uhum. Aí fico na minha, né? O cara me buzina também não dou bola, porque Sim. aquele lixo não é meu, né? E aí, às vezes, eu deixava que aquele lixo passasse a ser meu. Então, por isso que eu discordei. Eu digo, o problema não é o lixo do outro, o problema é o nosso lixo. Exato. Porque quando tu começa a dizer isso, porque o outro não fez, porque não sei, significa que tu não tá fazendo a tua parte, Sim. né? Uhum. O outro, por exemplo, nas minhas relações, eu não cobro do outro o que ele precisa fazer. Eu até dou feedback. Olha, reflete sobre isso, reflete sobre aquilo. Tu precisa melhorar nisso, tu precisa Sim. melhorar naquilo. Mas é uma questão tua, tu que Sim. sabe, Aham. né? É, é assim, né? É claro que existe muito aquele termo da autorresponsabilidade, né? Que traz muito no método CIS, que é você é responsável por aquilo que te acontece, as suas emoções, cada momento em que você tá ali e acontece alguma coisa na sua vida, é uma autorresponsabilidade sua, né? E assim, e realmente quando você entende esse conceito, onde você você começa a não colocar a culpa no outro, mas entender aonde tá os seus erros, né? Você começa a perceber que você começa a ter as suas mudanças, né? Você esquece, é o que a gente estava falando aqui, você esquece o passado, você esquece o futuro e você pensa no presente. Você vive o hoje, você vive o seu momento de como você se sente hoje. Então, você que está aí assistindo a gente, que você vive no passado, e o passado que ele traz, o passado, depressão, né? Você que vive no passado e você vive remoendo uma situação que aconteceu na sua vida, perdoa. Você perdoando, automaticamente você vai se sentir mais tranquilo, vai se sentir melhor. E como o Victor está trazendo aqui, você está liberando perdão para você mesmo, É. né? E às vezes o próprio auto-perdão, porque às vezes tu faz uma coisa, tu tem consciência, tu passa a ter consciência que aquilo Sim, que tu fez é muito errado. E aí vem aquele peso, sabe do quê? Da consciência. sim, Meu, e a consciência é algo que dói demais. dói. Ela machuca a gente, né? Aham, E o perdão te libera disso. sim, Então, às vezes, até o próprio auto-perdão. Cara, errei. Eu uhum, tenho consciência disso. Nunca mais vou errar. E sim, aí se perdoa também. Não é só perdoar o outro, né? Mas é perdoar a si mesmo. Agora, o mais incrível, o que a gente precisa, cara, para perdoar? Qual é o sentimento que nos permite se auto-perdoar e perdoar os outros? Sabe qual é? na minha opinião, é o amor. O amor. Cara, o amor é a única energia capaz de Uhum, gerar perdão. Por se tu não ama profundamente, tu não perdoa. Vou dar sim, exemplo, e me perdoem as mulheres, não é por nada, ou até o homem. Isso, uhum, eu nem vou usar a mulher como um exemplo para não ficar ruim numa sociedade machista que a gente vive. sim, Vou pegar o caso do homem. O homem é atraído. uhum, Cara, se ele ama, mas ama tão grande, ele perdoa. sim, Mesmo a sociedade não entendendo. Cara, não consigo aham, entender. O cara foi traído e perdoou. sim, Cara, o amor é capaz de fazer isso. exato, Pensa, Cristo lá crucificado, com os braços abertos, todo ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça, sim, olha para o céu antes de morrer e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Cara, é só um sentimento de amor tão profundo que é capaz de gerar o perdão. sim, Agora, a grande questão é: a gente se ama e ama o outro assim? Por exemplo, um dos mandamentos, né? sim. Amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, será que a gente se ama tanto, capaz de amar o próximo como a gente mesmo? Aí as pessoas dizem, claro que eu me amo. E eu digo, é mesmo? E ela, claro, me ama um monte. Eu digo, quanto tempo tu vive no presente? Uhum. Porque se tu te ama realmente, cara, tu vai viver o maior tempo da tua vida no presente. Porque, cara, se tu vive muito tempo no passado ou muito tempo no futuro, tu tá desperdiçando tua vida. E Exato. quem ama não desperdiça tempo. Uhum. Aí
nasce a baixa autoestima. Baixa autoestima é um dos outros problemas que te levar à depressão, Exato. ou a ansiedade, sei lá o quê. Meu, eu me amo. Não quero nem Aham. saber. As pessoas dizem, Vitor, tu é muito convencido, ou tu te acha. Eu digo, não, eu não me acho. Sim. Na verdade, eu nunca me perdi para me achar, né? Aham. E eu nunca me perdi para me achar, Sim. mas eu me amo demais, cara. E quando a gente se ama tanto, a gente passa a acreditar muito. Eu lancei um produto ano passado novo na minha empresa. Uhum. Ele é tão novo e tão, vamos dizer assim, complexo, que o primeiro feedback que eu recebi foi: e tu vai conseguir? Pô, tu nem sabe como é que é. E eu digo, claro que eu vou. Aham. Mas como é que tu sabe? Eu digo, eu vou. Eu vou conseguir, óbvio. Tanto é que eu botei esse produto no mercado ano passado e esse ano ele já tá vendendo um monte. Cara, quando a gente acredita. Bom, é outra história Acreditar é bíblica, ter né? fé, né? A fé move montanhas, Aham. né? E Cristo falou, né? Quando ele curou aquele cego, o cego se Sim. levanta, obrigado por ter me curado. Eu não fui eu que te curei, a tua Tua fé fé te te curou, curou. né? Exato. Então, quer dizer, quando a gente acredita, quando a gente tem fé mesmo, tchê, não tem. E é, né, Vitor, que você tá falando aqui, né, sobre fé, né? Também é uma decisão, né? A partir do momento em que Jesus chega para o cego e fala, Você quer ser curado?" Não foi Jesus que naquele momento, Jesus fez uma pergunta para o cego: Você quer ser curado? E o cego falou: Eu quero ser curado. Ou seja, ele tomou uma decisão. A partir da decisão que ele tomou, a vida dele mudou, né? Ele- Perfeito. Tchê, isso aí me fez um paralelo com um coach. Aham, Por exemplo, vamos supor que tu seja um coach, que aham. tu és, e eu sou um cara que tô perguntando. Aí tu chega e pergunta para mim, tu quer crescer, tu quer te tornar próspero? Quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos? Eu digo, meu objetivo é esse, beleza. E tu quer alcançar esse objetivo? Eu digo, quero. Aham. Primeira pergunta é, que caminho eu tenho que tomar? E aqui, aproveitando aquilo que nós estávamos falando, para exemplificar bem o que é um coach, o coach, ele mostra esse caminho. Na verdade, ele ajuda tu percorrer esse caminho com etapas, com tarefas, com Com planejamento e coisa e tal. perguntas, né? É. E aí, quando tu olha para trás, tu diz, putz, olha o caminho que eu percorri de sucesso. Exato. Uma coisa que eu acho legal no coach, voltando ao assunto do coach, é que é uma das coisas que eu não gosto muito da terapia, porque quem faz terapia, às vezes fica o resto da vida fazendo terapia. Sim. O TCC, que é terapia comportamental cognitiva, eu gostei. Por quê? Porque ela tem início e fim. É Aham. que nem um processo de coach. Sim. Processo de coach, se tu ficar 20 sessões com o cara, já tá errado, né? Sim. Tem início e fim no processo. Exato. Agora, toda mudança só depende da gente. Essa passagem que tu traz aí é exatamente isso. Aham. Tu quer? Quero. Então levanta. Cara, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Eu quero ser mais próspero, então faz a tua parte. Sim. Porque o universo vai fazer a dele, né? Uhum. Ou Deus faz a dele, né? Sim. Para quem Deus acredita. dá o caminho e você É, anda na estrada para fazer aquilo que tem que fazer, tem que fazer, né? exatamente. Exatamente. Cara, para te ver como as coisas são, claro, que eu sei que tu é cristão, Sim. então Deus surge naturalmente na conversa, assim como eu, Aham. né? Mas uma das coisas que eu acredito que está faltando na humanidade é isso, cara. Porque tu sabe, nós temos. No passado, era só o QI, né? Aham. Tanto é que chegou de uma forma muito. Como é que é? Pejorativa, falar o QI. Ele tem QI, é quem Aham. indica. Porque antigamente as empresas contratavam pelo QI, ou seja, o grau de Inteligência. inteligência, de conhecimento que o cara tinha. Aí passou o tempo, as pessoas começaram a contratar o quê? Por atitude, Uhum. né? Que é o QA. Ou seja, como é que é a atitude? Qual é o comportamento desse cara? Ele está alinhado à nossa missão, visão e valores, que hoje é muito forte isso. Sim. Mas uns 15 anos atrás para frente, surgiu uma nova inteligência. Nova não, né? Começaram a trabalhar com a outra inteligência, que é o QS, o coeficiente espiritual. Uhum. Porque percebeu que as pessoas que não estão conectadas a algo maior do que elas
elas têm grandes problemas. Sim. Vamos pegar aqui, né? Não importa a crença de cada um, Uhum. pode ser Sim. Buda, pode ser... Não importa. Eu sou cristão, Sim. então é óbvio que eu acredito em Deus. Cara, se eu não tivesse Deus na minha vida, lá no passado, que tu conhece a minha Sim. história, talvez eu não estivesse aqui hoje. Exato. Não porque Deus operou um milagre na minha vida, mas, cara, ele me deu tanta a força que eu precisava para suportar o momento que eu vivi. Exato. E mais, né, Vitor? Esses dias eu tava na igreja, né? E lá o padre trouxe uma palavra que para mim foi muito forte, que era o seguinte, acho que é em Efésios. Antes mesmo da, da construção do mundo, Deus já tinha pensado na gente. Deus já tinha pensado em mim. Antes mesmo da concepção dos nossos pais, Deus já tinha pensado na gente. Ou seja, Deus já tinha pensado em mim antes mesmo do mundo existir. É, Tá entendendo? Ou seja, o que isso significa? Que Deus criou a gente com um propósito muito maior do que a gente pensa. Porque eu acredito muito que a maioria das pessoas, infelizmente, no mundo, elas estão aí porque elas não acham seu propósito. E a partir do momento em que é. você acha o seu propósito e você começa a caminhar nas suas missões de vida, tudo muda, porque acredite você que está assistindo a gente, todo mundo tem propósito. Todo mundo tem missões para essa vida, porque se você não tiver missões, você não tiver propósito, você já morreu. E que não é ganhar dinheiro, né? Exato, As não tem a pessoas ver com às isso. vezes confundem o propósito ligado a dinheiro. Propósito, e eu acredito muito nisso, o propósito é quantas pessoas vão ser tocadas por aquilo que tu faz, não importa o quê. Exato, Tu como coach, quantas pessoas tu vai conseguir fazer com que elas atinjam o seu objetivo exato. e se tornem prósperas, não importa no quê. Com o meu trabalho, qual é o meu objetivo? É Uhum, levar resultado para as empresas que são nossas clientes. sim, Então, quer dizer, cara, o propósito ele é muito maior do que o fim, exato. que é o resultado financeiro. Isso acontece? Acontece, mas não porque foi um propósito. Vamos dar um exemplo claro. Uhum, Dois, vou dar. Um, Bill Gates. Cara, já foi o homem mais rico do mundo por muito tempo, sim. né? Ele ocupava a posição do homem mais rico do mundo. Quando ele abriu a Microsoft, o propósito dele era ser o mais rico do mundo? Não. O propósito dele era ter um sistema operacional que ajudasse pessoas a serem produtivas e rodassem em todos os computadores do Uhum. mundo, para ajudar essas pessoas a se tornarem mais produtivas. Ou seja, Esse é o propósito dele. ele tinha um outro propósito que não era ficar rico, ele ficou rico por causa do propósito. Exato. Aí vem para o outro cara, que também um gênio, na minha opinião, Steve Jobs. Cara, também alcançou o topo, assim, né, cara? Também já teve uma das maiores fortunas do mundo. Qual era o propósito dele? Facilitar a nossa vida. Ele achava que era muito chato ficar apertando em botão. Aí Sim, daqui a um pouco ele cria o smartphone com o objetivo do quê? De facilitar a vida. O smartphone, ele ter ficado rico, foi uma consequência. sim. Claro que eu estou dando dois exemplos, mas se a Aham. gente pegar na história da evolução, o cara que inventou o telefone, como era o nome dele? Que eu esqueci agora o... Oi? Graham Bell. Ah, Cara, eh, Graham Bell, tu acha que ele chegou e disse assim, cara, eu vou inventar um troço que vou ficar na história do mundo e o resto do mundo vai falar de mim pro resto da vida. uhum. Ele não pensou nisso, tem certeza disso. Sim, Ele queria só o que? Facilitar a comunicação das pessoas. E aí vai Einstein com a teoria da relatividade que sim. transformou o mundo. Cara, quando a gente tem um propósito, ele se torna maior. Mas o mais legal é isso que tu falou, cara, é incrível que tu falou. Nós já nascemos com o propósito de Deus, né? Sim, Basta só a gente descobrir. E como a gente descobre quando está conectado a Ele? É exato. simples, né? Exato. É E às vezes é tão simples. simples, é exatamente o que eu ia falar. É simples, né? Que e as pessoas elas não estão com o propósito acontecendo porque elas não estão conectadas. Então, a partir do momento que você conecta, é porque eu estava trazendo também no episódio passado, falando sobre a ferramenta MAS, né? Como ela é trabalhada. Se você trabalha numa área, por exemplo, o espiritual no MAS é o primeiro pilar.
Do lado direito é a família. Do lado esquerdo é o emocional. E, consequentemente, a ferramenta ela vai descendo para as outras áreas. E se você for pensar nisso, essa ferramenta, você vai conectando uma às outras. E se você não está bem numa área, alguma coisa vai acontecer. Se você está bem numa área, alguma coisa também vai acontecer. Então, isso é essa relatividade de você tomar consciência do que está acontecendo na sua vida, ou seja, o espiritual. De verdade, você que está assistindo nós aqui, tem ele em primeiro lugar na sua vida. E você pode ter Perfeito. certeza absoluta que a partir daí, grandes coisas vão acontecer na sua vida. É, Verdade. exatamente. Cara, quando a gente coloca Deus na frente, ele nos abre portas. Ah, Na verdade, eu creio muito, né, cara, que Deus ele nos dá tudo que a gente precisa, a todas as ferramentas necessárias para a gente fazer o que precisa para alcançar os nossos objetivos. Porque ele nos dá liberdade de fazer o que quiser. uhum. Ah, me perdoa, cara, esqueci de deixar o Imagina. modo avião. É... Até eu podia ter atendido, botava o cara aqui no podcast ao vivo. Né? Que é um parceiro esse cara. De negócio, né? Aham. Tia, o que nós estamos falando? Ah, sim. Então tu pensa, cara. Aquele que o como é que é o Thiago, não, Thiago Negro? não, o Prado, Thiago aquele, Brado? fala, né, que a humanidade precisa saber, né, Sim. que o presente não acabou, ou seja, o Futuro não hoje não temos. acabou, né, e aí ele Não. diz, né, por isso ame mais, abrace mais, e quando ele fala isso, eu nunca deixo de pensar nisso na questão do amor próprio, Exato. porque se a gente não se ama, cara, quem vai nos amar? Exato. E Exato. como vou ter capacidade de amar o próximo? A gente tem o costume de dizer que o sexo feminino é muito vaidoso, né? Aham. É porque talvez ele se ame mais do que nós, Exato. os homens. Porque, Sim. cara, a gente é muito desleixado, muito, sabe? Desleixado, né? Cara, não tá nem aí. A mulher se cuida muito mais. Por Sim. quê? Porque ela se ama um pouco mais Exato. do que a gente. Aquela música do Roberto Carlos é incrível, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda, Verdade. né? E na verdade é exatamente isso. Agora, Júnior, cara, eu não sei quanto tempo a gente tem. Tá quase no finalzinho, mas dá pra falar Dá? um pouquinho aí. Tia, eu vou voltar lá no equilíbrio. Cara, eu gostaria muito que tu assumisse um compromisso público, dissesse assim, pessoal, dia tal, abrisse a agenda, olhasse, eu vou ter... a gente vai fazer o equilíbrio. E aí começa a Vou trabalhar ver para agora. isso. Sabe por quê? Tu como um coach, tu sabe que tu tem que colocar data e Sim. fazer tudo que tu precisa. Sim. Se tu diz que vai fazer em setembro ou agosto, tu só Aham. tem 4 meses para isso. E parece que Sim. falta e que tá muito distante. Mas tá Mas são só perto, né? 4 meses. Sim. Então coloca agora. Olha, eu vou colocar Compromisso. agora a data aqui. Ah, Ó, vai ser num sábado, dia 4 de outubro. Caraca, rapaz, 4 de outubro, 4 de equilíbrio. outubro. Tá bom. Tia, compromisso feito, hein? Compromisso feito aqui, hein? Então, galera, se preparem que grandes coisas estão por vir. O Equilibrium, segunda edição, vai vir aí. Então, se preparem que vai ser assim, sensacional. Equilíbrio 2. Tchê, Exato. já me coloco à disposição. Opa, Vitor, com Coloco de certeza. novo a Covéria à tua disposição. Obrigado, com certeza. Né? A Tamo junto. logomarca a gente não precisa mais criar, já tá Já tá feita, tudo né, certo. cara? Agora é simplesmente tu trabalhar os palestrantes que vão ser. Eu espero, Exato. se possível, ser convidado de Com novo. certeza, com certeza, Aí, Vitor. gente, Tamo vem junto. pra cá. Tchê, Agnaldo, eu vou ter... Vou ser obrigado a falar aqui sobre essa questão que eu vejo o mundo de hoje, com a inteligência artificial, com tudo isso. Tem pessoas que estão apavoradas. Eu te confesso que muitas vezes eu fico receioso e ao mesmo tempo fascinado. Sim. Sabe aquele misto de, cara, que loucura que eu vou viver isso. Aham. Porque tu imagina, tu
quando tu nasceu já tinha celular ou não? Não, ainda não. Eu Não? nasci em 89. 89, talvez era aqueles tijolão, né? Não, já tinha celular. Tijolão? É, eu tinha os tijolão, mas já tinha coisa. Não, a internet foi um pouquinho depois, mas quando tu chegou a 10 anos, a internet Já tava aí, né? tu já escutava o pi, 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 Aham. pi, pó, né? Tu lembra Sim, disso? sim, Então, cara, eu sou de uma geração que não tinha nada disso. sim. Então, assim, eu tenho o privilégio de ter vivido o sem nada, o com e agora o com não sei o que vai acontecer. Ou seja, o passado, o presente e o futuro, né, Vitor? Eu vivi três gerações muito distintas, né? Aham. A sem tecnologia, com tecnologia digital. Sorte que eu sou um cara, vamos dizer assim, ó, que sou também da área de TI, então Sim. migro muito bem nesses mundos. Mas agora esse novo mundo é um mundo diferente. Eu vou dizer para todos esses que nos assistem, por causa da Recruta Bem, né? Sim. Essa minha outra empresa, aquela de recrutamento e seleção. Aham. Cara, que as pessoas se preparem para esse novo mundo. Verdade. Se não sabe o que fazer, busca no Agnaldo. Cara, não sei, porque o coach não é só quando tu tem a certeza, mas para ele te ajudar a tu encontrar também um caminho. Verdade. Porque senão, Agnaldo, no futuro, essa juventude que vai entrar no mercado vai estar totalmente despreparada, achando que sabe tudo e não sabe nada, Verdade. né? Então, jovens, me perdoem, mas tem 20 e poucos anos, busca um coach, busca o Agnaldo, que é um cara que tem um Sim. propósito muito maior do que ganhar dinheiro. Para quê? Para ajudar a criar um futuro. Exato. Projetar esse futuro. O que eu vou ser na minha vida? Porque tu já percebeu, cara, né, nessa outra empresa de recrutamento e seleção, cara, o que eu vejo de pessoas que entram no mercado de trabalho sem saber o que quer fazer. Entra num emprego só para ter emprego. Sim. Tu não consegue ser feliz. Só Verdade. porque tu trabalha 6 meses num emprego e a partir do 6º mês tu levanta da cama e diz que droga, tem que trabalhar. Exato. Por quê? Porque não faz o que gosta. Aham. Agora, quando a gente faz o que ama, meu... Tá a tudo gente certo, tá não- tudo no processo, né? Então, fica a minha dica aqui, para terminar. Busque um coach. Fale com o Aguinaldo. Sim. Não é só encontrar, sabe, o seu objetivo, ou melhor, encontrar não, alcançar, mas é encontrar também, né? Sim, com É certeza. traçar um caminho para descobrir o que quer. E o Exato. Aguinaldo é um cara maravilhoso. Estou vendendo o peixe dele aqui. Opa, eu agradeço o Vitor aqui por fazer a propaganda minha aqui, que com certeza vai vir muitos clientes aí, né, Vitor? Vai, com certeza. Mas eu vou fazer outro merchan, se tu me permite. Claro, com certeza. Que eu falei bastante do Emerson. Cara, o método CIS eu também já fiz. São cursos maravilhosos. Mas eu acho que tem cursos que a gente precisa fazer que são muito mais de imersão. O método CIS mexe muito. Sim, Mas, por exemplo, se a gente... Lá, 4, 5 mil pessoas, 8 mil, 10 mil, né? Agora, e a grande maioria que sai de lá não sai que nem tu saiu. sim. Né? Por quê? Porque tu fosse 100% aberto. E qualquer treinamento que a gente fizer 100% aberto, a gente sai assim. Sai. Mas um treinamento menor é muito mais fácil de tu te abrir. E eu indico para vocês esse primeiro treinamento que eu fiz, o Ser Líder, no Instituto Emerson Feliciano. Gente, vale muito a pena. Agnaldo, eu deixo a dica para ti fazer esse treinamento. Embora Opa, tu com tenha certeza. milhares de formações aí que tu já fez, te permite a fazer esse. Eu te garanto que é um treinamento que ele transcende todas as experiências que tu teve. Tu vai ter uma experiência nova. E eu digo para vocês, esse treinamento mudou literalmente a minha vida. Sim. A partir daí, que nem tu, depois do teu primeiro, tu começou a fazer vários. Aham. Porque abre uma parte da nossa vida que a gente quer buscar mais e mais e Sim. mais, né? Então fica aqui a minha dica, para encerrar. Minha dica aqui para vocês. Aí vocês querem saber, onde eu encontro isso? Mande uma mensagem para mim, É isso né? Posso deixar meu telefone? Pode sim. E além do telefone, se quiser, Vitor, o Anderson vai deixar lá o seu Então tá. Instagram. Qualquer coisa as pessoas entram pelo Instagram para conversar com você. Façam o seguinte, me procure pelo celular. Porque se eu demoro para responder um WhatsApp, imagina um mensagem.
É óbvio. Com certeza, Eu com demoro. certeza. Ou procure lá no Instagram, Instituto Emerson Feliciano. E já vejam, agora esse mês, mesmo o mês de... Que mês a gente tá? Esse aqui é o mês de maio. Maio. Cara, incrível isso. Já estamos Eu não quase. sei eu vivo tanto agora Sim. que eu não sei o dia que eu tô. Só pra te ter uma ideia, o aniversário da minha mulher, raramente, não que eu me esqueça, eu não sei o dia que eu tô. Ela tá entrando na mesma vibe. Teve um aniversário dela, que, Eu nem normal. lembrou. A mãe dela É. ligou de noite, deu os parabéns pra ela. Por que tá me dando os parabéns, mãe? Ué, hoje não é teu aniversário, filho? Nossa, é mesmo. Nem eu e nem ela lembramos do aniversário. Não nos damos conta que tava no Sim. dia do aniversário, Aham. cara. E... Por que eu falei isso mesmo? Ah, tá. Então, gente, entre lá, Instituto Emerson Feliciano, vale muito a pena. Agora em junho, tem um novo treinamento. E, Uhum. Agnaldo, eu te indico, faz essa formação de Opa. terapia, porque vai ser uma outra formação que vai te ajudar no coach. Porque tu Sim. imagina, se tu consegue detectar um problema que precisa do terapeuta, tu Oi. segue depois Sim. já A na linha terapia, terapêutica, né? né? É, Verdade, verdade. porque tem muita ferramenta legal. Nossa, cara, tu não tem ideia. Eu conheço toda a ferramenta do coach. Aham. Conheço a ferramenta de PNL. E agora, tô com... Terapêutica. Pô, cara, é muito Legal. top. Top Emerson demais. Feliciano, não Com esquece. certeza. Galera, tivemos aqui a presença de Victor Prates. Victor, foi uma honra A honra poder ter foi você minha. aqui no Coaching Cast mais uma vez, né? E galera, se vocês quiserem assistir o episódio anterior do Coaching Cast com o Victor, a gente vai deixar aí no link certinho do episódio e fiquem à vontade para assistir. E lembrando que temos aqui agora o nosso patrocinador, Victor, temos um patrocinador, que é a Caraca, empresa Catiju, prestadora de serviços no ramo de dedetização e desentupimento. Se vocês quiserem um serviço, a Catiju está vindo aí com algumas experiências para o cliente e com experiências, por exemplo, agora para o mês dos namorados, que estão fazendo uma coisa bem legal e vai ser uma experiência bem legal para vocês aí que estão aí. Então, entre em contato com a empresa Catiju e estamos aqui também no estúdio Pode Vir, aqui do Anderson, da Alana e do Dr. Rogério. Então, eu agradeço a cada um de vocês que estiveram nesse episódio. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E galera, tamo junto, hein? Abraço! Fechou.